Oi, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Conversa Leal. Esse projeto que eu tenho tanto amor e tanto carinho para que eu possa trazer sempre mulheres inspiradoras que trazem uma verdade com o seu coração, com o seu pensamento, para que possam falar sobre as suas histórias, sobre as suas verdades, sobre as suas dificuldades e vulnerabilidades também, de uma maneira muito aberta, muito pessoal. Então, assim, é um projeto que vocês sabem, já falei isso outras vezes, eu tenho muito carinho. Então, se essa conversa aqui, se esse bate-papo fizer sentido para vocês, curtam, compartilham, desenvolvam e façam essa minha voz e a voz de tantas mulheres chegarem mais adiante. A convidada de hoje é uma pessoa, assim, eu só trago gente que é da minha linha. Mas, assim, eu tenho um carinho enorme por ela. Ela é uma mulher incrível, tem uma força e uma potência. Vocês vão ver isso ao longo aqui da nossa conversa. Então, estou aqui com a Ana Paula Fischer, minha paciente. A gente estava aqui tentando lembrar de quanto tempo, mas a gente já nem sabe mais. Uns 11. Uns 11 anos. Amiga de outras pacientes, então a gente vai construindo aqui uma rede de mulheres, e é sobre isso, é isso que eu gosto, né? Que a gente possa ter uma conversa aberta. E a Ana, ela é mãe do Benício e do Gabi, me corrige, né? Do Gabi. Que são dois adolescentes lindos, não vou fazer aqui merchan deles, mas eles são lindos. Esposa do Rafa, quanto tempo de casada? 22 fazemos esse ano. Então, 22 anos de casada. Empresária aí do ramo... Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu não sei se tu sabe disso. A Ana trabalha com o ramo de aromas, né? Depois tu conta melhor. E quando eu estava grávida do Pedro, eu queria um cheiro que fosse bem de bebê, assim, porque né, eu não sou muito dessa maternidade muito cheia de mimimi, não, mas eu queria um cheirinho de bebê. E aí eu conheci o Nascido Bem, isso, né? Uhum. E não sabia, nem sonhava que esse cheiro era da empresa aí, da Mundo Arana, da Ana Paula. No começo foram os sabonetes e os aromas, né? As velas. Vieram depois. Os aromas, mas ela também tem aí, ela vai contar também a jornada empresarial dela, mas ela tem cada vez mais desenvolvido produtos para casa. É isso. Né? Uhum. Mas não foi o objetivo principal. Ela vai falar da parte empresarial, mas a cereja do bolo principal. E, Ana, eu vou te dizer, tá? Eu falo muito de ti como exemplo no consultório para outras mulheres, porque eu falo, gente, ela consegue, ela pode. Então, a Ana é triatleta. Ela corre, nada, pesca no meio do caminho. Enfim, a Ana é triatleta. Então, ela vem contar aqui pra gente um pouquinho, né, da nossa jornada aí no triatletismo, né? Triatlon. Triatlon. Isso aí. Viu? Ó, Triatlon. Você que é bom. Ô, Ana, me conta um pouquinho como é que tu chegou, porque tu sempre foi do esporte. Sim, né? Sim. Então, desde pequena, a minha família é uma família de muitos... não só atletas, mas incentivadores, né? O meu avô sempre foi uma pessoa que buscou muito, né? Por isso, não é à toa que ele é um dos fundadores dos Jogos Abertos em Santa Catarina, né? E então, desde sempre, eu sou a neta mais velha, então desde sempre estive envolvida com o esporte, né? Teve o incentivo dele. Então, ele principalmente é um grande mentor, vamos dizer assim, um o grande exemplo. O vô Pipoca foi, não só para mim, né? Para muitas pessoas. A minha tia foi jogadora de tênis, minha mãe gostava mais de passear do que jogar tênis, mas também jogava, os meus tios também, né? Então, sempre todo mundo muito envolvido. A minha avó, na época que jogava vôlei, né? Todo mundo jogava, aquelas coisas assim de estar sempre muito envolvido com o clube, né? Com o Bandeirante e com a vida esportiva e social da cidade. Então, quando eu tinha, acho que uns 8 anos, se eu não me engano, a minha prima, a Francine, que tu também conhece, ela... Físio maravilhosa. Isso, físio maravilhosa mesmo. Vou trazer ela aqui, tá? Eu acho que tu devias. Eu agora, quando falei o nome dela... Já tá aqui. Já foi tá ali, na ó. lista. Já foi pra lista. Pim. Então, acho que a Fran, eu acho que ela tinha um pouco, não sei se era asma, sei lá.
E aí ela precisava ir para natação, e aí a tia Dete me convidou para eu ir junto, e eu fui, né? E desde então eu nunca parei, ela parou. Mas eu comecei, na verdade, nos esportes, no tênis também, né? Mas não levo muito jeito para raquetes, essas coisas não são muito a minha praia. E graças a Deus o meu avô estava um dia no lado da quadra e percebeu isso junto comigo. E aí a gente resolveu mudar. Então, a natação, né, faz parte da minha vida desde muito cedo. Com os 8 ou 9, eu não me lembro exatamente quanto, eu comecei a nadar e desde então não parei. Então, participava, né, da equipe, da cidade, né. Na minha adolescência, eu dei uma pausa, né. A adolescência é uma fase muito difícil. Mas na natação você chegou a competir? Eu Não, competia. Tá. Competia. Participava de jogos abertos, esses, né, jogos assim, sul brasileiro, né, essas competições. A natação era muito forte em Brusque na época que eu nadava. Na adolescência eu dei um stop ali. Adolescência é uma fase que a gente pode fazer uns 500 podcasts, né? Assim como 40 mais, que é o meu caso. Conheceu o Rafa, se apaixonou. Mas a adolescência é algo complexo, né? E aí eu estava muito cansada. Me lembro assim, do dia que eu disse para minha mãe que eu estava muito cansada de treinar todos os dias, de ter que ficar regulando bastante a alimentação, de não poder sair com as minhas amigas, né? E todo mundo saía e todo mundo ia para tudo quanto é lugar. E eu disse, eu tô cansada dessa vida, vou parar. Essa disciplina do esporte, né? E aí eu dei uma pausa. Tem que ter rotina de sono. Confesso para ti que hoje me arrependo e teria feito diferente. Mas quem não se arrepende de alguma coisa da adolescência Justamente. também, né? Mas acabei voltando antes dos 18, eu acho. Ou com 18, a nadar. E daí dos 18 até hoje, foram pouquíssimas as vezes que eu interrompi a natação na minha vida, quando estava muito grávida, mas, né, descobri, por exemplo, a gravidez do Benício dentro da piscina, assim, eu estava muito estranha, parecia que a minha cabeça... O rendimento não era o mesmo. Não, e a minha cabeça começou a não caber na touca, parecia, sabe? Tipo assim, pareceu que eu tava saindo de mim, assim, eu me lembro da cena, assim, de eu estar nadando, eu nadava na Viva nessa época e... Tirei a touca e disse, gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu tô incomodada. E aí, no outro dia, eu fui fazer exame e eu estava grávida. Mas não parei de nadar. Estando grávida do Gabriel, levava o Benício na natação também. E nunca mais, assim, a natação nunca mais saiu da minha vida, a não ser em períodos, né, que foi necessário, mas sempre nadando, né? E hoje nado 3 vezes na semana, no mínimo. Ô, Ana, e aí você foi nadando. E aí, como que você foi parar no triatlo? E explica também, porque eu também, né, não sei muito, assim, as provas de triatlo, como funciona, são, né? Qual é a primeira, né? É o ciclismo, é a corrida, depende do circuito. Conta um pouquinho desse universo, que é um universo, assim, a gente acaba vendo um pouco no Instagram, acaba vendo as pessoas... na televisão, ou alguns artistas que cumprem, mas tenta trazer pra gente de uma maneira um pouco simplificada o que seria fazer um triatlo. Então, quando eu estava no colégio, eu já fazia atletismo, né? Estudava no Cons, fazia atletismo, eu sempre sempre fui muito alta, já nasci grande, eu acho. E eu gostava muito de correr e treinava também para isso. Nesse período que eu deixei de nadar, eu fiz atletismo, né? E quando eu nadava, e eu tinha, sei lá, talvez 11 anos, eu achava muito bonito o que a Fernanda Keller fazia. Eu ia falar dela agora. Né? A Fernanda Keller, para quem não é do mundo do triatlon, é a maior triatleta que o Brasil já teve em nível de exposição, de títulos, né? Ela é uma referência, até porque... Ela é o nosso Guga, né? Até porque, assim, ela não foi pioneira, existem outras, né, triatletas também, da mesma época, até um pouco mais velhas, mas ela foi a pessoa que linkou o esporte com a mídia, né? Ela tinha patrocínios, eu não lembro, não sei se todo mundo lembra, mas assim, por exemplo, o Bliss, que era um iogurte, né? Ela tinha no maiô dela, pão de açúcar, uma série de... Então, ela realmente foi uma das mulheres que deu um pouco de visibilidade para esse esporte. E o triatlon é um esporte. As pessoas confundem, né? Hoje existe uma marca, que é o Ironman, e aí as pessoas acham que triatlon é Ironman. Não é.
né? O triatlon é uma coisa, Ironman é outra coisa. Ironman é uma marca que faz provas de triatlon. Entendi. Né? Claro que o Ironman ajudou e muito a divulgar, ainda né, mais o esse esporte, Uhum. né, justamente, porque é uma marca super forte, são provas muito legais. Então, Em lugares maravilhosos. maravilhosos, né, do mundo. É, isso aí. E o triatlon como esporte, né, ele se resume a nadar, pedalar e correr nessa sequência. Né? Tá. E para cada uma das provas que existem várias distâncias, né? Eu vou falar, por exemplo, da prova oficial, que é o triatlon olímpico, que é o que se faz na Olimpíada, onde se nada 1.500 metros, se pedala 40 e se corre 10. Né? Esse é o, digamos, não sei se eu posso chamar ele de oficial, mas é a distância olímpica, que é validada para a Olimpíada. Né? Mas existem provas e distâncias de triatlon dos mais diversos tamanhos. Por isso que o triatlon não é algo impossível, né? Porque o que depende? Depende de tu fazer os 3 esportes, porque não dá para nadar cachorrinho, tu tem que pelo menos saber, né? Tu tem que te virar ali na natação. Eu não sei nadar. Não necessariamente não precisa ser o nadar. Teu melhor esporte, né? Digamos, a tua habilidade maior. A minha obviamente, né? Eu nado muito bem nas provas que eu faço, e pedalar e correr, a gente engana. A gente vai. Ana, e uma pergunta leiga que me surgiu aqui agora, mas assim, eu nunca vi uma prova de triatlo acontecendo. Então, vamos lá, tu começa nadando. Aí tu tá com o maiô, perfeito. Não. Tu nada com aquele macacão. É que assim, dependendo do período, né, da estação que tu tá fazendo a prova, em algumas provas tu usa roupa de borracha, outras tu não vais usar, mas a tua roupa de baixo, digamos assim, aquilo que tu definir como a tua roupa de prova, ela vai te acompanhar nos 3 esportes, né? Porque tu não tenha, tu não tem um trocador ali, né? Na verdade, entre um esporte e outro, existe um outro esporte que a gente chama de transição. A minha pergunta ia ser assim, eu tava tentando... É uma outra habilidade, né, que a gente tem que desenvolver. Então, por exemplo, daí quem te entrega a bike? Eu mesma. Funciona da seguinte forma. Tu saiu e tem um monte de bike lá. Quando tu vai sair para prova, tu tens que deixar a tua transição montada. Né? Então, existem cavaletes, existem espaços que tu deixa a tua bicicleta lá, tua sapatilha de bike, teu capacete, tu quer usar um óculos, tu vais usar luva, tudo que tu quiser usar tá lá. Tua alimentação tem que estar lá, tua água, né, teu isotônico, tudo tu tens que deixar ali preparado. Teu QG, tá todo ali. Tá lá. Tá. Né? Geralmente tu tens um espaço para colocar a bike e uma caixinha lá que tu vai, né, enfiar as coisas. Existem outras provas que são maiores e que as transições não são nos mesmos lugares, que daí tu tem que deixar as tuas coisas dentro de sacolas específicas, também tem isso. Né? Eu estou falando aqui de provas amadoras, porque o profissional tem algumas diferenças. Né? Tá, perfeito. Mas é isso que tu vai fazer. Daí, se a transição é no mesmo lugar, tu vai deixar teu tênis ali também. Tu quer correr com uma viseira, tu quer, sei lá, vai deixar todo o teu material ali já organizado. Então, o triatlon é um esporte que, além de tu treinar as 3 modalidades, ele te requer uma preparação, sabe? Uma organização para que tu possa realizar e uma inteligência prova. Emocional também, né? Porque essa transição tem que ser rápida, porque você ganha segundos e pontos justamente, ali também, e se né? tu estás na prova para isso, né? Eu tô para disputar uma posição, eu tô... Ok, não, isso mas vai ela fazer... da posição, tá, gente? Ela é da posição. Eu sou meio malandra, sabe? Eu assim, ó, na idade talvez que eu cheguei, porque eu me propus a fazer o triatlon, como eu estava falando, vendo a Fernanda Keller quando adolescente, eu achava aquilo muito legal e pensava, um dia eu vou fazer esse negócio, um dia eu quero fazer esse negócio, né? Isso ficou dentro de mim, né? E quando eu tinha, acho que uns 30 e poucos anos, 32. Não me lembro. Não, era um pouco mais, assim. Eu já tinha tido os meus 2 filhos, então era mais do que isso. 36, 7. Eu disse, quer saber? Quando eu fizer 40 anos, eu vou fazer esse negócio. Eu vou ser triatleta. E foi o que eu fiz, né? Então, eu me preparei para, a partir dos 40 anos, fazer triatlon.
essa organização com os filhos, organização com a casa, organização com o teu trabalho, né? Ela tem que acontecer porque o triatlon te toma, né, um certo tempo, tu requer uma dedicação a isso. E eu não queria que isso fosse mais um peso. Tu tem que administrar, por exemplo, às vezes um marido que não concorda, né? Então, que horário que tu vai externar? Isso eu falo de um modo geral. Eu estou falando de uma mulher que deseja, né, ser triatleta. Então, tu tens que pensar nessas coisas. Tens uma planilha semanal para cumprir, né? Então, precisa de uma organização. Participar de uma prova precisa de uma organização. Como é que tu vai levar a tua bike? Como é que E assim, estou falando tudo isso não para ser empecilho. Estou colocando a real, né? É impossível? Não é? Tanto que eu faço. Né? Não, mas assim, isso era algo que eu sempre tive Aí curiosidade. só para terminar aquela coisa da roupa que eu te falei, é. né? Então, beleza, larguei com touca de natação, com óculos. Vai tirando. Tu chega na tua transição, tu tens que deixar aquilo ali, porque tu também tem que ter organização, senão tu é punido. Perfeito. Tu não pode deixar as coisas ali para alguém recolher, né? A mãe não vai passar para recolher. Aí tu pega sua bicicleta, a primeira coisa, né? Tu não pode sair de uma transição sem capacete, por exemplo. Existem algumas regras, né? Mínimas ali, de segurança também, de segurança, né? justamente. Vais botar teu capacete, tem gente que calça sapatilha na bike, tem gente que calça sapatilha fora. Então, existem ali algumas... E aí tu sai para pedalar. Perfeito. Saiu para pedalar, terminou o teu percurso, tu volta ali, tu bota a tua bicicleta naquele lugar, tu bota a tua sapatilha, tu tira o teu capacete. Tira a luva, põe viseira e vai correr. Tu bota o tênis e sai para correr. Então, tu vai fazer a prova com aquela mesma roupa, normalmente um macaquinho. Existe também uns maiôs, assim, de natação. Tem gente que consegue usar, mas isso depende muito mais do teu conforto, sabe? Do que especificamente de regras. Mas assim, uma coisa em relação ao esporte, acho que é importante falar também, nada a gente, na vida, né, Ana? Nada a gente consegue sozinho, né? Então você justamente está dizendo aí que tu precisa operacionalizar marido, filho, trabalho, para treinar, aquela coisa toda. Mas eu achei que tu precisava de uma equipe, de certa forma, para que te entregasse a bike, te entregasse, entendeu? Então ele não deixa de ser um esporte solitário. É um esporte individual. E individual de superação. Com toda certeza. É um esporte individual. Claro que tu precisas ter essas pessoas, os teus filhos, o teu marido e tal, compreendendo essa tua escolha. Claro. Porque senão não vai funcionar. Vai ser sempre uma briga, vai ser sempre, né? Pô, tu vai fazer um negócio. Eu faço por lazer, eu faço para me divertir. Eu não ganho nada com isso. Pelo contrário, né? A gente brinca que tu paga inscrição, tu compra bicicleta, passagem, e tu recebe uma banana, né? Uma banana e um copo d'água. Né? Então é isso, é pelo desafio, é pela... Eu muito mais assim, é pela rotina, eu gosto da rotina, né? A minha escolha de fazer triatlon, ela não é pela prova. Eu gosto do espaço que eu tô comigo. Mas o atleta gosta da rotina. Eu gosto do treino, né? sabe? É um momento seu contigo. Ali, eu gosto de estar nadando, comigo. Tu tá divagando os teus pensamentos, tu tá pensando, tu tá tendo insights ali, né? Então, assim, eu faço hoje por isso, né? Claro que eu não vou ser hipócrita. Ganhar é muito legal. É muito legal. Mas falando de relacionamento, como foi quando tu falou pro Rafa, eu vou fazer triatlo aos 40? Então, foi uma coisa meio de supetão, assim, às vezes eu sou meio assim, às vezes eu preparo bastante o terreno, às vezes não, mas na época eu tinha uma mountain bike, até é legal falar sobre isso, porque claro, hoje se alguém aqui em Brusque vai um sábado de manhã, por exemplo, ver nós todos, porque a gente tem uma associação aqui em Brusque, né? A associação se chama Atri Brusque. O pessoal da Atri Brusque, da Seven, que é a assessoria que eu participo, que também é uma assessoria aqui de Brusque, do André e do Gabi. Estou dizendo isso porque existe recursos na cidade que quem quiser, né, pode dispor deles, né? Pode me chamar ali que eu posso passar todos os contatos e dicas. Ou seja, é sempre possível uma mulher de 40 querer recomeçar ou querer começar algo novo na vida dela. Não, eu não ia chegar na entrega da idade, mas já que ela entregou... Não tem problema com isso. Mas eu acho que isso até dá um corte importante aqui pra gente falar. E é também um objetivo, né? Quando eu falei ali no começo que eu queria te trazer... o quão inspiradora pode ser. E é verdade quando eu falo que no consultório eu sempre dou o seu exemplo, porque ter essa
meia idade, que hoje não é mais, né? A gente está desmistificando muito isso. Eu também Mas acho. assim, dizer para esta mulher que ela pode pertencer ao lugar que ela quiser pertencer, né? Tu vais escolher aquilo que se adequa à tua realidade. No triatlon, por exemplo, sabe? Não, mas eu digo assim, Ana, por É exemplo. possível. Mas assim, não, 40, eu vou fazer isso. Da onde que eu vou achar essa ideia de querer competir, né? Imagina, isso já foi para mim, né? Então, o que eu quero mostrar é isso que mesmo. Não, você pode pertencer àquilo que você desejar. Poderia ser um curso de corte e costura ou aprender a fazer cupcake, tá tudo certo. Mas esse decidir, essa tomada de decisão. Não, eu quero, eu estou com vontade, eu vou buscar e vou ser o melhor nisso, independente de ganhar, embora você disse ali que ganhar é gostosinho, né? Dá o seu prazer, dá. Né? Como diz aí o... Mas eu assim, eu te confesso que também isso tá muito ligado à vaidade, né? O ganhar, o estar no pódio. Nossa vaidade, somos assim e tá tudo certo. O próprio Ayrton Senna falava que a sensação é viciante, né? Viciante, então, Mas tu se consome daquilo. Eu te confesso e volto a falar do processo. Eu gosto do processo, sabe? Se eu chegar numa prova e eu não estiver no pódio, eu cumpri a minha... E não estou falando aqui com hipocrisia, não. É real. Tanto que meu marido pega muito no meu pé porque eu chego sorrindo, né? Se tu estás rindo é porque tu não desse o máximo que tu podias, porque tu tinha que chegar aqui, ó, rastejando, entendeu? Então sempre ele acha que eu tenho um pouco a mais para dar. Mas eu não quero dar. Eu não quero. Às vezes eu não quero, porque eu quero chegar inteira mesmo. Sabe? São opções que tu faz. Né? O Gabi também pega às vezes no meu pé. O Gabi é um dos treinadores da Seven, que eu nunca vou no meu limite. Né? Eu estou sempre ali fazendo aquilo que eu gosto com prazer. Né? E eu acho que a minha escolha é essa. Mas aí você tem uma clareza nesse teu propósito, Tenho. Né? Então eu faço porque eu gosto, eu faço porque é saudável. É isso aí. Enquanto eu treino, eu tenho a minha rotina, eu mantenho os meus pensamentos, eu me organizo físico isso. e mental, né? Se eu estou treinando, eu também tenho um controle melhor, por exemplo, da minha alimentação, que tem tudo a ver com a minha saúde, né? Se eu largo aí e bato com o pé no balde, despenca tudo, e aí né? as coisas desandam, né? Então a rotina do treinamento para o triatlon, ela requer que tu estejas com esse pensamento, sabe? Assim, às vezes, involuntariamente, isso já está no teu ser, né? Porque tu faz tantas vezes aquilo ali está todos os dias na tua vida, que tu não vai desviar do caminho. Porque ele já está internalizado. E conta um pouquinho dessa rotina, Ana. Tu falou que tu nada 3 vezes por semana. Né? Normalmente, sempre. Assim, independente de ter... Provas ou não. Independente de ter provas ou não. Quando a gente tem provas, né, alguma prova já com data e tal, tu já está se treinando para ela, o que acontece normalmente? O volume de treino aumenta. Não o número de treinamento, mas o volume. Então, se eu estava fazendo, sei lá, 5 quilômetros e eu vou correr 21, eu vou ter que treinar para correr o 21. Né? Então, o meu treino de corrida vai se estender um pouquinho mais. Se o pedal eu vou fazer, em vez de, sei lá, estava participando de uma prova de 40 quilômetros, eu vou fazer 90, meu corpo tem que estar preparado para isso. Né? E assim, com a natação também. Então, eu sempre treino 3 vezes de natação por semana. 2 a 3 corridas na semana e 2 a 3 bikes na semana. Tá. Isso basal, independente de ter prova ou não. Mais um treino de força, que eu faço 2 vezes na semana e faço pilates também. Né? Porque não é só a carga, é o preparo... E aí, dependendo da situação também. Preparação física, né? Como o meu corpo tá, eu também faço fisioterapia 1 vez na semana. Daí depende. Então, assim, vou fazer uma prova, fazer um 70.3, que é o meio Ironman que a gente fala, né? Que tu nada 1.900, que tu pedala 90 e que tu corre 21, né? Uma meia maratona. Conta um pouquinho dessa prova, porque essa a prova mais massa. Essa é um grande marco na tua vida, né? É uma distância que eu gosto. Eu gosto dessa distância. Tu estava com 44 anos quando fez essa prova. Já tem uns 2 anos, não? Já que nós já revelamos a idade da Ana. Não, a primeira prova que eu fiz de 70.3 foi 2022, eu acho. O primeiro 70.3 que eu fiz em Floripa.
Tá. Aí depois, no ano seguinte, eu fiz de novo em Floripa. E aí, nesse ano seguinte, é que eu consegui a vaga para o Mundial do Ironman. Isso, é essa prova que foi na Dinamarca, né? Não, na Finlândia. Na Finlândia. Na Tá. Finlândia. Aí eu fiz essa prova da Finlândia, que era o Mundial. Aí, tipo Que assim... essa é... Aí é a Olimpíada do... a Olimpíada do triatlon. É, mais ou menos esse sentimento que te dá. Mas essa daí tu não aliviou. Essa daí você foi... Não, essa eu aliviei bastante. Essa Eu já cheguei lá, foi já o tava... limite. Não. Essa eu já tava lá. A emoção maior de ter conseguido a vaga? Eu queria estar lá, né? E estando lá, daí eu só curti o momento. Só curtiu o processo. Até porque foi uma prova muito dura. Muito dura. Tão dura quanto Fortaleza, que eu fiz no ano passado. 70.3 Fortaleza também é uma prova duríssima. Terminei todas elas, mas confesso que exaustivo. Pensou em abandonar. Pensei. Onde eu fui? Pensei, por que eu fiz isso? Mas a Finlândia, tipo, normalmente o Ironman escolhe, por exemplo, os locais para fazer os mundiais em locais de natureza maravilhosa, né? Tudo isso. Então, hoje isso é muito forte, né? O turismo esportivo. E Perfeito. é isso que é. Vamos ser bem honestos, é isso que é. Porque a gente paga para fazer tudo, né? Não ganhei nada. Então, é um investimento que tu fazes para a tua vida, para tua, né? Aumentar teu nível cultural, tanto de países ou lugares que tu conhece, porque não precisa ser fora do país. Mas as provas de triatlon, elas têm bastante referência hoje com isso. Como as provas de corrida de rua também, né? Então, o esporte, ele acabou trazendo um pouco dessa magnitude. Perfeito. Né? De tu transformar isso num produto. E falando é do Iron, tem uma bateria masculina e uma bateria feminina? No ou Mundial, elas acontecem sim. ao mesmo tempo? Não, no Mundial, sim. É porque é muita gente, né? Então, deu em torno de 6 mil pessoas, 6 mil atletas, 3 mil... mulheres, mais ou menos, eram 2 mil e tantas, homens tinha mais. Mas eram 2 dias distintos. Os homens ainda pegaram um dia, no meu caso, na Finlândia, um dia mais cruel ainda. Mais frio, né? Mais cruel. Não só de frio, mas de muito vento, né? E a gente ainda foi ruim, mas não tanto. Ô, Ana, e você estava falando que vocês têm uma associação aqui em Brusque, né? Tem a Seven que te ajuda a treinar. Mas também tem a experiência, além do esporte, da viagem, da cultura, como você está falando também, mas tem também de se identificar com outras mulheres que também estão competindo, né? Justo. Então, assim, o esporte traz isso, né? Traz esse ambiente, assim... Até porque o Iron ou o triatletismo é um esporte seu, com você mesmo, tu vai superar ali a tua meta, mas dá para fazer amizades no caminho, né? Dá. Tu torce ali pelas outras pessoas. Me conta um pouquinho desse universo, assim. Isso é bem legal, assim. Existe um movimento aqui no Brasil que se chama Mulheres do Tri, né? É uma comunidade que foi criada por uma doida lá de Brasília, uma Ana. E esse movimento, né, essa comunidade, hoje ela é muito forte, em torno de 800 e poucas mulheres nessa comunidade. Eu faço parte, inclusive, dela. Sou representante estadual para algumas coisas, assim, né, ajudo a divulgar. Não tenho a possibilidade hoje de me envolver tanto Até pelas questões da empresa, tudo, filhos e tudo mais. Opções, né? Escolhas que a gente tem que fazer. Isso. Então, eu estou lá, ajudo, colaboro, mas elas são muito fortes, né? A MDT, né? Mulheres do Tri, elas têm um nível, né? Uma acessibilidade ali para mulheres iniciantes muito legal. Então, até se alguém que hoje está me ouvindo, né? Alguma mulher hoje que queira tirar a que bunda está do me sofá, ouvindo, sair da sessão da tarde, né? Eu se mexer queria fazer esse músculo. negócio, quero entender como é que isso acontece. O MDT, o Mulheres do Tri, é um caminho sensacional para isso acontecer. Bicicleta usada, roupa usada, existe uma infinidade lá de grupos no WhatsApp para cada um dos temas. Existem grupos por estado, as cidades que têm muitas triatletas, inclusive, para combinar treino junto, para motivar. Maravilhoso. É frio, não tem essa, vamos sair, vamos fazer o treino, sabe? Uma motivação E outras coisas, assim, ó, Carol, até muito ligadas
a sexualidade feminina, por exemplo. Se fala lá, né? Eu tô menstruada, o que eu faço? Como é que vocês treinam? Eu não tenho grana para comprar uma bicicleta, eu só tenho tantos R$ 1.000. O que vocês acham que eu devo de fazer? Por onde eu começo? Sabe? Desmistifica essa ideia de que é um esporte caro, legal, né? É muito legal. Eu sinto muito não ter começado, né, com esse grupo formado, porque eu tenho certeza que muitos caminhos teriam sido encurtados se eu tivesse já... Né, se ele já existisse na proporção que ele é hoje, né? Mas é uma coisa muito legal, ligada até inclusive ao Jogo Limpo, que é um movimento, né, importantíssimo, antidopagem, uma série de informações que às vezes as mulheres não têm, né? Principalmente mulheres menopausa, e aí sai lá do ginecologista que não entende muitas vezes, né? E aí falando especificamente da tua profissão, não são todos que compreendem essa fase de vida, né? Que uma mulher, ok, tá lá com problema hormonal e tal, mas testosterona não é o caminho para ela, porque então ela não pode competir, né? Então, o que a gente tem? O que eu posso trazer para essa mulher para amenizar isso tudo que ela está sentindo e ela não, né? E ela ter vontade de treinar e ela não perder a motivação, né? Então, assim, isso inclusive é falado lá, até porque neste grupo fazem parte mulheres de todo o Brasil, até de fora, tem gente, né? Então, às vezes, quando tu vai para uma competição fora, tu coloca ali no grupo, tô indo para não sei aonde. Tem alguém aqui? Tem, sempre tem, legal. Né? Por exemplo, Fortaleza, que foi onde eu fui fazer o último 70.3, eu fiz em Fortaleza. Treinar de manhã, antes né, nos dias que antecedem a prova. Qual hotel você tá? Tinha Bora, vamos, sabe? Legal. Fiz uma prova que era um dos sonhos realizados agora em dezembro, que foi o Rei e Rainha do Mar, que é uma prova que acontece em Copacabana, uma prova de natação. Eu fiz a natação, né? Existe uma que é com corrida, mas eu queria só nadar. Então, eu fiz a travessia, fiz 5 quilômetros. Da mesma forma, treinos coletivos para as mulheres do TRI de reconhecimento do percurso. Legal. Até porque tem uma pessoa lá que é técnica e já está dentro do grupo, sabe? Aquela coisa assim. Aí tem a ortopedista que pode te dar um encaminhamento se tu tiver, né? Procura na tua cidade tal médico que vai poder te ajudar, segue tal caminho. Tem ginecologista, gente, tem de tudo lá, né? Tem tradutora, tem tudo. E é um ponto interessante que você fala também, Ana, porque muito hoje a gente tenta conversar com essa mulher 40 a mais, como eu já falei, né? Sai do sofá, vamos lá, vamos ter músculo. A gente sabe que essa fase da transição e da menopausa, né? Com essa perda hormonal, a gente tem uma perda importante da nossa massa muscular, consequentemente da nossa massa óssea, enfim. Mas também o que me chama atenção nessa tua fala é porque a gente está falando muito de empoderamento feminino, né? O movimento feminista aí. Mas a gente ainda precisa construir uma rede de apoio que, de fato, fale sobre as nossas dores e de uma maneira real, verdadeira, né? Então, e nem sempre acontece, né? As mulheres, elas... Fica aí a dica, não sei porquê, mas vocês competem muito, né? E a busca dessa perfeição, eu tenho que ser a melhor esposa, mãe, mulher. Isso é cruel. Né? E a gente é cercado aí de uma culpa e de uma síndrome da Mulher Maravilha. É meio cruel isso, então, né? assim... Que legal. Se une, né? Vamos nos unir que as coisas são melhores. E volto a repetir, a gente está aqui falando hoje sobre essa temática do esporte e do Iron, né? Mas poderia ser no curso do corte e costura, né? Sim, claro. Não, quem é que troca a agulha, quem é que troca a linha, enfim, quem é que se ajuda. Sabe que assim, eu acho que isso às vezes eu tenho uma visão tanto quanto sonhadora, mas eu acredito muito, sabe, que a mulher, ela foi perdendo um pouco desse feminino e dessa rede de apoio que nós sempre fomos lá atrás com as índias, né? Se a gente pegar na tribo, a mulher sempre foi uma rede de apoio uma para outra. E eu acho que a sociedade moderna, né, trouxe isso, né? Então, vamos parar de ser tão malvadas umas com as outras e vamos nos unir, né, de uma forma real, verdadeira e objetiva, porque daí eu acho que ninguém segura. Né? Eu confesso para ti assim que esse tema, né, o empoderamento, isso são algumas coisas ainda que eu particularmente na minha vida, nas minhas discussões, assim,
Eu não costumo trazer isso muito, porque eu não gosto, sabe, do caminho que, na verdade, às vezes esse tipo de coisa acaba gerando... A feminista com pelo no sovaco. Acaba gerando na mídia, acaba gerando... Então, eu prefiro enaltecer aquilo que a gente consegue já, né? Eu prefiro olhar para esse lado, talvez mais poliana. Até então, porque eu falo, sonhador como eu. Até porque eu te confesso, assim, ó, que eu enquanto, né, a minha vida toda, eu nunca senti essa falta de apoio. Né? Eu nunca vivi isso na pele. E preconceito? Eu tenho... Não posso ou te nunca dizer. Se importou. Não, ou nunca percebi, né? Então talvez isso não seja tão carimbado, né, na minha memória. Porque eu sempre tive uma mãe muito presente, muito parceira, né? Eu venho de uma família de grande, né? 5 filhos, sendo que 4 são mulheres, né? A minha casa sempre foi muito feminina. Então, eu não senti essa... Mas tenho várias amigas. E são muitas primas também, muitas, né? A gente grande. sempre teve uma presença feminina muito forte. Eu tenho tias muito presentes. A minha mãe teve a minha avó, já falecida, mas sempre muito presente, muito trabalhadora, muito resolvida, sabe? Essa energia feminina, sempre essa potência sempre esteve ali, legal. A minha mãe sempre foi uma líder, tu entende? Então, eu não posso vestir uma pele que eu que não te cabe, não me cabe. Eu me solidarizo, entendo que isso pode ser a referência de muitas mulheres, mas nunca vivi, então não posso falar disso. Pelo contrário, eu tenho que enaltecer tudo aquilo que foi me permitido. O meu pai, mesmo sendo homem, ele nunca me impediu de fazer nada. Né? O meu pai dizia, não, só falta agora tu querer tirar brevet para dirigir helicóptero e avião. Porque eu sempre tive a possibilidade. Pronta. Eu pintei, eu nadei, eu fiz atletismo, eu joguei basquete, eu viajei com o teatro. Tu sabe, assim, quando tu... Ela viaja com os filhos que jogam basquete. Eu digo assim, na minha construção... também, né? Meus filhos, sim, né, jogam basquete. Mas a minha construção de personalidade... Eu seria hipócrita se eu te dissesse, é real essa questão do empoderamento. Não, eu não posso falar disso. Eu não vivi isso. Me solidarizo. Mas o meu eu preciso enaltecer tudo aquilo que me foi permitido. Maravilhoso. Né? E gostaria que as mulheres que estão ao meu redor, que me ouvem, se permitissem também, que a gente sai desse papel de vítima também, né? Eu preciso me empoderar. Cara, tu já és. Bora. Bora fazer. Já nasceste, já estás aí, entendeu? A gente não precisa, às vezes, disso, né? Para fazer coisas simples. Claro, existe gente que não entende? Existe, vai sempre existir. Mas até então, que eu tiver envolvida, que eu tiver certa, né, daquilo que eu quero, não tem quem te impeça. Não tem, a não ser que prenda numa jaula e joga a chave fora, né? Vamos ser bem honestos. Ana, e você já falou aí das associações que tem tanto aqui em Brusque quanto a nível nacional, né? Para quem quiser tiver interesse em iniciar. Ótimo. Mas assim, vamos lá. Se você pudesse assim dar um conselho para quem está começando, quem está nos ouvindo agora, fala assim, olha, meu Deus, essa mulher aos 46 anos faz meia prova de Iron, triatletismo 70.3, tá aí. Qual é a próxima prova? Eu vou fazer um sprint agora. Sprint é uma distância curtinha, assim. Tá. Que é 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike e 5 de corrida. Eu já perdi o fôlego. Na verdade, é uma prova curta e às vezes as pessoas menosprezam ela, mas é uma prova que tu sai com o coração na boca e tu volta com ele na mão, né? Porque é tudo muito rápido. Tá. Né? Mas que conselho você daria? Vamos supor que tu tem aí uma sobrinha começando. Vamos lá. Olha, a primeira... Ou até a mulher lá que tá lá no sofá. Como ela... assim, olha, isso aqui é o mínimo que a gente tem que ter para ser uma esportista, para... Eu volto a bater na tecla da organização. Eu penso que a primeira coisa que ela precisa entender é como que ela vai organizar a rotina dela. Isso é o esporte, né? Uma vez isso feito... Por que eu tô falando isso? Para a pessoa não se frustrar. Porque, tipo assim, cara, tu começa a receber um monte de planilha. E aí tu não cumpre a primeira. Aí tu não faz o segundo dia de treino. Ou não come direito. Aí tu não dorme isso bem. Vai te dando um desgaste, pelo menos para mim, vai dando um desgaste absurdo.
Porque aquilo vai se atropelando junto com as outras coisas que tu tem na tua vida. No dia a dia. Tá. E aí isso não é mais prazer. Né? Aí isso vira um empecilho, isso vira um entrave. Tu vai começar a fazer por obrigação. E aí não vai ser legal. Tá. Então, organização seria assim, pra mim, palavra-chave, pra organização. mim é isso. Porque se tu organizas a tua rotina, tá tudo certo. Consistência Hoje, vem. por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo claro. Nem sempre tudo sai do jeitinho que eu gostaria. Né? E isso também é treinável. Em alguns momentos eu já fiquei muito mais puta da cara que as coisas não saíram do jeito que eu queria. Hoje eu já levo com mais naturalidade, né? O meu técnico mor, que é o André Montebelli, que é um baita triatleta aqui de Brusque, que inclusive foi meu aluno quando eu era professora de história, porque eu também tenho um percurso aí nessa vida de trabalho bem legal também. Pude passar ciclos, né? por várias coisas que também me deram ciclos que abrem, fecham bagagem, e fazem parte da nossa história. Ele foi meu aluno quando eu era professora de história. Ele agora acho que já entende, assim. Aí, às vezes ele só manda aquele emojizinho né, da bonequinha com a mão na cara. Porque eu vou treinar do jeito que eu conseguir, mas eu tenho muita responsabilidade, muito compromisso com aquilo que eu faço, e ele sabe. Se eu realmente não fiz, eu acredito que, né, do jeito que a gente hoje conversa, que a gente troca as informações, ele compreende que realmente foi algo que não deu certo. E essa rotina e essa disciplina que o esporte te traz, te faz um ser humano melhor, e tu acha que daí tu, não vou usar o termo, acaba performando melhor como empresária, como mãe. Eu confesso pra ti que eu já fui muito melhor, eu acho. Tô um pouco cansada. Mas eu tenho uma organização, e eu acho que uma coisa assim que o esporte te traz vou usar uma palavra que não existe no dicionário, e o meu marido se mata com as coisas que eu invento, né? É a ligeireza de pensamento, né? Eu acho não, tenho certeza, eu acredito, né, que tu te manteres ativo, tu te relacionares com muitas pessoas, tu teres passado por muitas atividades, momentos né? emocionantes. Eu acho que isso contribui, sabe, para que a ligeireza do pensamento venha quando tu tens uma situação que às vezes não é tão simples de resolver. E eu acho que isso eu tenho bastante facilidade acaba hoje. Acaba performando em outras áreas. Eu ia te perguntar qual era o momento mais emocionante no esporte, porque para mim era a Finlândia, mas eu acho que deve ser todas as provas, né? Então, eu acho que cada momento, cada situação, ela traz. Tem a história. Né? Ela te grava ali uma memória na pele, né? A Finlândia foi algo assim surreal, vou te falar, porque eu nunca imaginei que eu chegaria lá. Eu fiquei muito emocionada de pensar, até me engasgo um pouco, por exemplo, no orgulho que o meu avô sentiria se ele estivesse vivo, sabe? A família, os filhos. Né? Então, assim, eu confesso para ti que isso é muito legal. Em dezembro, quando eu participei do Rei e Rainha do Mar, também é uma prova aqui no Brasil e tal, mas a natação, para mim, ela sempre representou muito na minha vida. E fazer o Rei e Rainha do Mar foi isso, assim. Meu Deus, olha aqui onde eu tô, né? Olha que legal estar aqui com essas pessoas, estar aqui no Rio de Janeiro, estar aqui em Copacabana. É uma prova diferente ali, porque os 5 quilômetros tu faz 2.500, sai da água. Aí o mar estava bem agitado. Complicado. E ela é uma prova televisionada também, né? Tem todo um frisson também. Então toda assim, a TV. Foi muito legal. Hoje eu acho que a Globo não televisiona mais, até porque essas coisas todas que a internet, né, proporcionou para os esportes, então esses canais de esporte em YouTube, essas plataformas assim, existe um canal que se chama Swim Channel, então ele transmite essas provas, né? Então, o Ironman hoje também, né? Mesmo o Challenge, que é uma outra prova também, uma outra marca grande, internacional, eles são todos televisionados pela internet, né? Entendi. Então estão na mídia, estão disponíveis para as pessoas assistirem, coisa que tempos atrás não era possível, né? A não ser que tu estivesse lá na plateia. Mas hoje tudo isso é possível, né? As maratonas, elas estão disponíveis, né? E isso é muito legal.
E se a gente, então, pudesse fazer aí um aparato geral, então a Ana vem de uma família de esporte, o vô como esse grande mentor, crescendo dentro do esporte, trazendo essa rotina para sua vida, embora tenha pulado um pouquinho ali na adolescência, tendo a Fernanda como uma grande também com certeza. referência, se construindo da base familiar, marido ali sendo parceiro. Com certeza. Ela tem dificuldades, tá, gente? Ela já operou o joelho. Ela teve momentos também dolorosos nisso tudo, mas que te trazem hoje nesse status. Eu posso o que eu quiser sempre. Justo, e não dá para negar, né? São coisas até um pouco batidas, assim, mas não dá para negar que a gente é construído disso tudo, né? Então, assim, o problema no joelho, beleza, mas eu precisava, talvez, passar por ele, aumentar a minha resiliência, né? Trabalhar um pouco a paciência, que às vezes eu não tinha, hoje eu já tenho. Agora, né? Ana, mas a hora que sai o tiro ali, o coração deve acelerar, né? Já antes, a hora né? do tiro, por onde tu sai, antes, né? Antes já, quando tá botando as coisas lá na transição. Colocando lá no QGzinho. E assim, né? Normalmente, as provas são muito cedo, né? Elas largam muito cedo, porque senão elas também terminam muito tarde, né? Existe uma série de situações que precisa, às vezes, tem que fechar ruas inteiras e isso dá um transtorno absurdo para quem não tem nada a ver. Para quem não tem nada a ver com o esporte, acabou odiando o esporte porque a cidade está um caos. Então, tem muitas coisas envolvidas, né, numa prova como o triatlon, que tu precisa ter um mar, um lago, tu precisa ter uma estrada para fazer o ciclismo, tu precisa ter um lugar para fazer a corrida. Então, assim, é um esporte que demanda... Uma logística toda, não só de vocês atletas, mas também de quem organiza, da cidade que recebe, né? Tem uma série de coisas. Essa prova, por exemplo, que eu estou te falando que eu vou fazer agora em fevereiro, que é um GP, que é uma prova que é ali em Penha. Ela é um sprint, ela é curta, mas também, assim, na rodovia do Beto Carreiro ali, mas também traz, sabe, um monte de... querendo ou não, uma praia em fevereiro, né? Que está recebendo turista, que está... Então, assim, sempre tem um entrave. Então, as provas normalmente começam muito cedo. Então, geralmente, na noite anterior, tu já não dorme. Já não dorme. Né? Tu já vai lá para a prova já... Então, não é só quando dá a largada. E tu tem um preparo emocional, de concentração, algo desse tipo, assim, que aí também tu usa no teu dia a dia ou tu só usa em provas? Não, vou com a cara e com a coragem, vamos embora. Eu não tenho, assim, muito... Rituais. Não tenho muitos rituais, né? Eu costumo respeitar muito tudo aquilo que eu fiz durante o treino. Então, se eu não treinei, não adianta eu querer no dia da prova. Essa é uma dica boa. Milagre, tá? Essa é uma dica boa. Nunca usar nada novo no dia da prova, nunca usar... Né? Então, aquilo que tu treinasse é o que... Só vai reproduzir. Tu vai reproduzir. Então, faz isso é uma coisa assim, legal, né? Tranquila. Então, não vou comer nada diferente numa noite anterior, não vou inventar de tomar nada que eu nunca tenha tomado. Né? Essas coisas fazem parte, sim, de um ritual básico. E a gente pode dizer que esse é um ritual. Né? Eu tenho algumas adaptações, principalmente com a minha comida, porque eu tenho dificuldade em ingerir gel de carboidrato. Né? Então, já tenho toda uma estrutura, uma organização que daria um podcast... que foi trabalhada anteriormente já com nutricionista, que foi já validada, que eu já consigo... Né? Hoje eu corro e mastigo, sem problemas, né? Não me engasgo, não me afogo, porque treinei para isso. Porque um preparo inimaginável, né? De tudo que porque eu não consigo comer um gel, todas. Porque ele me dá um desgaste gástrico absurdo, e aí eu não termino bem a prova, ou tenho que sair correndo da prova para achar um banheiro... Né? Então, são coisas que tu vais adaptando, mas tu só vai saber se tu curtir o processo e tá ali, né, digamos, presente no teu treino. E uma vida de atleta que só de triatlo, então, nós estamos falando de 8 anos já. Uns 7, Porque eu comecei, vou fazer 47 e comecei antes dos 40. Eu tive a oportunidade, nunca vi a Ana, né, na ativa ali, mas tive a oportunidade de vê-la começando, então... Eu espero vê-la na prova aí com 50. Então, isso é uma coisa que hoje eu penso... Metas futuras, né? Penso para mim, né? Que é algo que, claro,
tu vai sempre adequar a tua realidade, as tuas possibilidades, mas não gostaria de pensar em não fazer mais, por exemplo, né? É algo que, enquanto eu puder fazer... É o vício da dopamina. É isso aí. Né? Enquanto é o eu vício puder da dopamina, mas uma dopamina boa. E o legal, assim, é que, por exemplo, agora, o Rafa vai fazer uma cirurgia no joelho, né? E o Rafa é meu staff. Falar assim, equipe, mas... então, eu falei, ninguém cresce sozinho, né? O Rafa é meu staff, assim, eu sinto segurança quando ele tá junto comigo numa prova. Né? Ele é muito mais casca grossa, né, do que eu. Ele quer que eu vou lá para ganhar, entendeu? Homens. Mas eu não sou, eu não realmente, assim, não é o meu objetivo, né? Às vezes ele briga comigo, que eu tô muito mole, que tô acabando sorrindo demais na prova. Essas coisas assim, né? Mas eu sei o meu tamanho e tá tudo bem. Mas o Rafa é muito mais exigente do que eu em muitas coisas, em equipamento, ele acha tudo muito massa. Às vezes eu não dou muita bola. Se trocar pelo melhor, o resultado vai ser melhor. Ele é né? muito ligado nisso, assim, né? Eu nem tanto. Mas é óbvio que eu gosto e usufruo de tudo isso. Um tênisinho melhor, uma bike melhor, por que não, né? Por que não? A Ana não precisa de joia e bolsas, ela quer aparelho e pintar o cabelo, no cabeleireiro não faço. O que eu tenho feito aí, né? E aí são escolhas. Eu também não reclamo disso. Eu não consigo ter tudo o que eu quero por questões financeiras e tá tudo certo. Vamos com aquilo que tá, né, à tua disposição e ao alcance. Não vou me atropelar por causa disso. Mas se precisar não pintar o cabelo aí um tempo, pra mim hoje problema. Tá ok. O importante é curtir o processo e ser feliz, né? Eu acho aí tu faz as tuas escolhas. Eu comprei, por exemplo, uma bicicleta, até bastante incentivada pelo Rafa. Muito melhor do que a que eu tinha. Minha bicicleta era bastante antiga, mas servia. Eu acabava e terminava uma prova sem nenhum problema. Mais leve, mais fácil de levar no avião. Fazia tudo o que precisava fazer. Mas aí ele, por quê? Por quê? E ela realmente não era o meu tamanho. Foi uma bicicleta que eu comprei usada e ela precisava sempre de ajustes e tal, mas eu ia com ela tudo bem. Inclusive foi comigo para a Finlândia e voltou, me entregaram ela de volta, que é um problema também quando tu viaja, receber a bicicleta de volta e inteira, né? Mas aí quando a gente voltou e tal, a gente começou a olhar, né? Porque ele é bastante ligado nisso. Te deu de presente de Natal. Quem dera. Não, foi eu mesma. E aí me incentivou e tal, troquei a bicicleta. E realmente é uma bicicleta que tem um valor significativo. Poderia fazer muitas coisas com aquele dinheiro, né? Mas eu pensei, eu estou fazendo isso, me faz bem. Pela sua saúde física e mental. Me faz muito bem. Curto o processo e vamos lá. Eu acho que eu vou nessa e ajustar essa bicicleta aí pro meu tamanho e tal. E daí comprei a bicicleta. Agora estou pagando ela lá em suaves, né? Vamos ver o dia que acaba. Então aí, como ela tem uma bike nova, agora ela vai até os 50. A minha bike nova eu já fiz Fortaleza com ela. Eu comprei ela e daí fiz Fortaleza com ela. Aí teremos a Ana cinquentona ainda. Eu espero que sim. No triatlo. Eu espero que por bastante tempo. As categorias no triatlo, elas estão crescendo também. Para a parte sênior, vamos dizer assim. Tanto para os homens, que também não era uma realidade tão frequente, mas hoje já é 70, 75, 80, né? Legal. Como para as mulheres também. Tinha uma mulher de 80 anos que fez, acho que o Ironman agora em Kona. Em Kona não, desculpa, foi em Nice. Maravilha. Ou no ano passado em Kona. Não me lembro exatamente, mas me lembro de ter visto a notícia, assim, uma mulher bem, né, bem avançada. Mas aí é mais uma bem prova... à frente do seu tempo. Mais uma prova de que nós podemos tudo, né? Ana, foi um prazer. Eu quero te deixar aqui, ó, uma lembrança ali do nosso grupo NV, né? Então, estamos ali num projeto maravilhoso, doutora Nadine, a doutora Daniela. Então, agora na construção de um spa dentro da clínica. Que maravilha. Algo maravilhoso, diferenciado. Então, nada como uma esportista, né? Para receber um momento, para praticar o seu autocuidado, para relaxar. Fico muito feliz. Fica aqui um oferecimento do Grupo NV nesse nosso podcast. E eu quero te agradecer enormemente a disponibilidade, né? Porque eu sempre falo isso aqui, não há nada mais precioso do que nós temos, é o nosso tempo. Então, muito obrigada por dispor o seu tempo para estar aqui comigo, para que a gente possa
usar esse termo empoderar, que seja, né? Mas para que a gente possa mostrar, porque eu acho que o exemplo, ele nos traz ali, como eu te falei antes, né? Então, se a Ana pode, aos 40, começar a praticar um esporte, por que que eu não posso, né? Por que que a mulher que está nos escutando não pode? Então, muito obrigada por dispor do seu tempo para contar aqui para nós da sua história no esporte, que começa, né, lá atrás com o seu avô. E como a base familiar também é importante, então acho que a gente trouxe várias temáticas aqui. Mas obrigada por dispor o seu tempo para estar aqui comigo, contando a sua história e que possa empoderar aí tantas outras mulheres a serem aquilo que elas quiserem ser. Eu primeiro quero agradecer, e eu acho que a gente tem que aprender também a receber elogios, né? Eu fico lisonjeada e ao mesmo tempo às vezes a gente fica envergonhada e não sabe, né? Mas eu fico muito feliz com tudo que tu tens, né, dito a meu respeito. Eu falo mesmo, tá? Aqui em Brusque a gente tem vários grupos de mulheres muito fortes, né? Eu também participo de um grupo aqui em Brusque que se chama Mulheres de Ferro, onde tem mulheres incríveis. Vou citar a Elisete, por exemplo, da Júlia Imóveis, que é, né, aquela sim, ela é de um outro nível, mas ela é uma líder, digamos, que traz... A Elisete eu não conheço, vou trazê-la aqui. Olha, deverias. Ela traz com ela muitas mulheres. Eu acho que se o treino... Eu não sou uma pessoa muito de rede social, sou meio avessa, assim, às vezes fico um pouco envergonhada de publicar alguma coisa e tal, mas eu entendo que tem muitas mulheres que precisam, às vezes, dessa validação, desse incentivo. E se eu puder servir para alguém, né, eu estou à disposição, é só me procurar, eu vou, né, poder dizer, olha, fui por tal caminho, para mim funcionou assim, talvez para ti também vai funcionar, a busca, eu estou à disposição. Procurem sempre estar próxima de pessoas que servirão, agregam, né, como realmente um exemplo para crescimento, né? né? Eu acho que é para isso que a gente veio na e vida, não né? como quero ser igual a ela e tal. Não, eu quero chegar onde ela chegou e quero entender que caminho ela seguiu, que pode me ajudar. Aprender com seus erros e também, né? Justamente. Com a sua caminhada. Mulheres de Ferro é um grupo que marca treino junto, que se cuida, sabe? Que tá de madrugada na Beira-Rio e uma cuidando da outra. Isso é muito legal. Legal. E existem outros grupos também, né? Não conheço todos, mas esse eu posso falar porque faço parte dele também, né? É Mulheres de Ferro, é a Tribrus, que é Mulheres do Tri. Meu Deus, ela é a mulher da Seven, sociedade. é coisa arada aí. Mas a gente vai deixar o @, da Ana, então quem quiser, né, saber um pouquinho mais sobre o triatlo, a caminhada dela no esporte, eu tenho certeza que ela vai receber com o maior carinho, com o maior amor que ela tem. Mais uma vez, Ana, obrigada. Mais uma vez, obrigada a você que também está aí, despendendo também do seu tempo para nos ouvir. Se fez sentido para você, como eu digo sempre, curte, compartilha, joga para frente para que a gente possa fazer essa voz de mulheres que realmente querem crescer, um crescimento espiritual, saúde, né, em todas as suas áreas. Então, assim, joga para frente para que essa voz possa chegar até mais mulheres. Quero trocar presente, hein? Obrigada, Ana. Sigam também o Mundo Arana, que é assim, um cheiro espetacular. E obrigada mais uma vez. E espero vocês no próximo Conversa Leal, sempre trazendo aí mulheres que podem levantar a nossa bandeira de ter uma conversa bem leal, bem real, bem sincera sobre todos os assuntos que envolvem aí o universo feminino. Então, beijo, tchau, até a próxima. Tchau e muito obrigada.